Eu acho que a Fernanda me ficou. Ai, oi, gente. Bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal. E aqui em São Paulo está fazendo um calor da desgrama. Voltando, né, gente? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, sou a Cass. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha gravidez para vocês. Vocês não reparem, tá? Se eu estiver olhando um pouquinho aqui para baixo, é porque eu tô com o meu caderninho aqui, porque eu anotei tudo para não perder nada para falar para vocês. Então, se dá uma olhadinha aqui para baixo durante o decorrer do vídeo, não estranhe, é porque eu tô realmente lendo aqui o meu checklist para não perder o que eu preciso falar para vocês. Então, vamos começar falando sobre o que eu achei da gravidez, né? Foi uma jornada maravilhosa, cheia de desafios. Trouxe muita alegria para mim e para minha família, porque eu não sei se... Eu acho que eu nem cheguei a compartilhar com vocês. Antes de eu engravidar, um dia depois do meu aniversário, no dia 24 de janeiro, a minha avó teve um infarto seguido de um AVC hemorrágico. Então foram mais de 20 dias insanos que a minha família passou no hospital com ela. Então foi um período muito pesado. E aí logo em seguida que tudo passou, eu fiquei grávida, então foi uma alegria muito grande pra minha família, inclusive pra essa minha avó, que agora é bisa, né? E ela ficou assim, radiante por ser bisa. E tá sendo muito gostoso, né? Acompanhar essa ligação dela com o Theo. Ser mãe sempre foi meu sonho, né? Já compartilhei várias vezes com vocês e nas redes vizinhas também. Sempre foi meu sonho. Então, por isso que eu optei a deixar as redes sociais um pouco de lado e focar totalmente nesse meu sonho, né? Eu não compartilhava muita coisa sobre gravidez, porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com o bebê, comigo, porque eu sempre acreditei muito em energia, né? Em olho gordo, inveja, essas coisas. Não que eu seja uma pessoa, nossa senhora, super invejável, mas mesmo assim eu preferi me resguardar esse momento e cuidar de mim e do meu filho, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque tive uma gravidez muito tranquila, e meu parto também foi muito tranquilo, vai ser assunto para um outro vídeo, mas foi muito tranquilo. Eu decidi me resguardar, né? E também tenho uma ressaca literária gigantesca, eu não conseguia ler, então eu só queria descansar, procurar coisas de ver. Então acabei que eu deixei as leituras no ano de 2023 totalmente de lado. Depois eu venho compartilhar, né, eu faço uma retomada com vocês das leituras que eu li em 2023, 24, 25. Então eu deixei as leituras de lado e tenho uma ressaca literária gigantesca, eu não conseguia ler nada, não conseguia me concentrar em nenhuma leitura. Meu Kindle, coitado, ficou totalmente abandonado. Mas faz parte da vida, né, gente? Agora, como eu descobri, né, a gravidez, eu acordei, eu vou chutar a data, eu acho que foi dia 20 de março. Eu acordei, estava indo trabalhar, nossa, eu acho que eu vou até olhar aqui no calendário. Acordei pra ir trabalhar, porque eu já tinha voltado, né, a presencial depois da pandemia. Então eu acordei pra ir trabalhar, me troquei e passei um perfume específico da WePink, Obsessed, e eu acho que vocês vão saber qual é. Mas enfim, eu simplesmente passei ele, eu amava esse perfume, tá? Eu passei e senti um cheiro de perfume velho. Eu falei, gente, que cheiro de velho? Um perfume, tipo, já velho, não cheiro de pessoa velha, cheiro de perfume velho. Como se o perfume já tivesse ultrapassado, assim, sabe? Tipo, e ele era novo, tá? Tinha comprado ele fazia pouco tempo. E pra mim, tava cheirando velho, mas mesmo assim, já tinha passado no corpo. Eu falei, vamos com ele mesmo, já era, né? E fui. No caminho, eu costumava ir sentada, né? Sempre ia sentada. Mas nesse dia, como eu percebi que tava um pouquinho tranquila, tranquilo na minha estação, eu fui em pé. Olha, pra vocês verem como é uma coisa de doido. Eu fui em pé e na época eu estava lendo, eu lembro até do livro que eu tava lendo. Olha como a nossa mente
é sinistra, né? Eu tava lendo Dostoiévski, Noites Brancas, livro maravilhoso. Mas enfim, eu tava chegando ali no Brás, mais ou menos, e eu comecei a sentir um mal-estar muito estranho. Muito estranho. E eu já tava atrasada, inclusive, eu já tinha feito um teste mais ou menos no dia 9 de março, porque eu sou muito regradinha, gente. Eu geralmente não atraso, tipo, nada. E aí eu fiz um teste e deu negativo, mas até aí ok, porque eu descobri que tava de 6 semanas, então provavelmente quando eu fiz o teste tava muito, muito, muito no comecinho, então não ia dar mesmo pro teste, né, apontar positivo. Aí eu senti um mal-estar muito estranho, e aí eu já comecei a guardar meu fone, porque eu gosto de ler ouvindo música. Então comecei a guardar meu fone, comecei a guardar meu Kindle, comecei a guardar meu celular e meio que já me concentrar ali pra não desmaiar, porque eu tava com um mal-estar muito estranho, parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento. Mas aí chegou na Sé, nisso do Brás até a Sé, né, fica esse mal-estar. E chegou na Sé, a pessoa que tava na minha frente desceu e eu consegui sentar. E aí eu veio aquele mal-estar e eu fiquei ali só me concentrando pra não desmaiar, mas até que o mal-estar simplesmente passou. Do mesmo jeito que ele veio, ele passou. E aí tudo bem, aí eu falei, nossa, muito estranho. Eu vou chegar na empresa e vou fazer um teste. Aí eu cheguei na empresa, fiz o teste. E vocês já sabem, né, que deu positivo. E aí eu fiquei, assim, não desesperada, porque eu tava super confortável com a notícia, mas eu fiquei um pouco preocupada de como que eu ia contar para as pessoas, né, tipo, meus pais, pro Bruno e etc. E eu vim embora para casa depois de um longo dia de trabalho, né? Eu contei para uma amiga, inclusive lá no trabalho, porque eu preciso contar para alguém, né? Eu contei pra uma amiga lá no trabalho, pra Rayane, contei pra ela, fui no banheiro, mostrei o teste. Ela até chorou junto comigo, foi muito fofa. E aí eu passei o dia assim, pensando sobre, inclusive nesse mesmo dia que eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida, meu filho acordou. Meu filho acordou. Inclusive, quando eu descobri, no dia que eu descobri que eu tava grávida, veio duas moças e falou, ai, me chamando. Acho que não dá pra vocês ouvirem. Ele tá falando que a mamãe não tá. Mas enfim. Aí, nesse dia que eu descobri que tava grávida, duas pessoas chegaram em mim e falaram que eu tava com cara de mãe, que eu tava com cara de grávida. E eu assim, fingindo demência. Mas eu já sabia que eu tava grávida. Mas enfim. Aí nesse dia eu vim pra casa e simplesmente fiquei ali na minha. Não contei pra ninguém. Passei o dia pensando. Aí no dia seguinte ainda fui trabalhar. Como se nada tivesse acontecido. Fui trabalhar normalmente. Planejei, né, pro Bruno uma surpresa que eu queria contar pra ele. Então eu planejei uma caixinha com o teste, um ursinho, um sapatinho. E a caixinha era do Palmeiras, porque ele é palmeirense roxo. E aí eu fui entregar pra ele. Mas primeiro eu mandei muitas mensagens pra ele. Acho que ele acabou ficando um pouquinho desconfiado. Eu mandei inúmeras mensagens pra ele, arrumando um pretexto pra ele me buscar no trabalho. Porque eu tava assim, já não me aguentando mais. Ele me buscou no trabalho e eu simplesmente contei pra ele na estação Barra Funda do metrô que ele ia ser pai. Gente, eu não aguentei chegar em lugar nenhum. Foi ali na Barra Funda mesmo. A gente sentou nos banquinhos e eu contei pra ele que ele ia ser pai ali mesmo. Então, depois que eu contei, né, pro Bruno sobre gravidez, no caminho nós decidimos que ia contar pros nossos familiares. Então a gente foi andar e atrás de surpresinhas para dar para os nossos familiares. Então compramos sapatinhos, fizemos caixinha bonitinho para os nossos pais. E para minha cunhada e pro meu irmão, a gente deu um bodezinho, né? Escrito tia, tô chegando, não sei o quê. E entregamos. E todo mundo ficou muito assim,
surpresa. Depois, se vocês quiserem, eu até posto a reação deles aqui. Eu fiz um videozinho na rede vizinha e postei, né, sobre como foi que os amigos receberam as notícias. E foi muito legal, os amigos foram incríveis, os familiares também foram, assim, sensacionais. E eu decidi que eu ia esconder a gravidez, né, durante esse período de 3 meses, porque como eu contei, quase derrubei tudo. Como eu contei pra vocês, eu quis me resguardar o máximo que eu pudesse, né, nesse momento. Então eu decidi que eu não ia contar até completar 3 meses. Eu não contei, eu escondi de todo mundo, assim, fora os familiares, assim, né, os meus sogros, meus pais, meu cunhado e minha cunhada e meu irmão, eu escondi de todo mundo. E, inclusive, no meu trabalho, eu falei que eu tava passando por um momento que eu estava com uma enxaqueca, tipo, crônica, lascada, e tava fazendo, tipo, um tratamento. Então, eu precisei ficar afastada, trabalhando de casa, porque eu tinha crises. Mas era tudo mentira, era um nenezinho, que eu não queria contar pra eles. Mas aí, depois de 3 meses, eu fiz uma foto e divulguei nas redes sociais. Agora, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a escolha da minha obstetra, que no começo não foi... Tive uma experiência muito legal. Eu fiz todo o meu pré-natal no Santa Joana, porque sempre foi um sonho ganhar neném lá. Então eu fiz o meu pré-natal lá. Mas a primeira médica que eu agendei a consulta, achei ela um pouquinho distante, assim, um pouquinho dispersa. Ela era muito novinha, não tirando o mérito, né, das médicas que são novas, mas eu não me identifiquei. E depois de umas 2 consultas, 3, não lembro, eu decidi que eu ia trocar de médica. Mas antes mesmo de eu ligar pra trocar, ela saiu do grupo Santa Joana. E aí eu me vi ali perdida, que eu tinha que procurar uma outra médica. E aí eu fui para as redes sociais. E entrei no site da Santa Joana, vi a lista de médicos e fui jogando lá no Instagram pra ver quem eu ia querer. Eu sempre quis médica mulher. Não sei porquê, mas eu sempre quis mulher. E, gente, a primeira que eu joguei no Instagram foi a que eu me identifiquei, assim, logo de cara, assim, que eu vi a foto dela e falei, é essa. E aí meu marido falou, não, vamos marcar uma consulta com ela, com mais alguns, e aí você vê. Eu falei, não, é essa aqui, vai ser essa. E ela chama Aline Janaína de Assis. Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fui na consulta, foi tudo assim, perfeito. Foi do jeito que eu quis, do jeito que eu imaginava, ela me dava muita atenção, desde sempre. Então eu falei, é ela, e ela, pronto, acabou. Eu decidi que ela seria a minha obstetra. E ela seguiu comigo, assim, até o dia do parto. Foi muito maravilhosa. Em todos os sentidos. Até depois do nascimento, ela foi incrível. Até hoje ela é incrível. E se eu tiver mais filhos, com certeza ela vai ser a minha obstetra, porque ela é maravilhosa. Mas enfim, a minha gestação, como eu já falei pra vocês, foi muito tranquila. Eu não enjoei. Só teve um dia que eu vomitei, que eu passei muito mal. Que foi que eu tava na casa do Bruno. Aí a minha cunhada ligou e eu acabei vendo ela comendo sopa 10 horas da manhã. Não sei quem come sopa 10 horas da manhã, mas a minha cunhada come. Enfim, ela estava comendo sopa 10 horas da manhã e aquilo me deu um enjoo muito forte. Eu tinha acabado de comer um pedaço de pizza. E vocês já sabem da continuação, né? Enfim, mas o resto foi super tranquilo. Eu fiz ensaio de gestante e tirei, assim, acho que umas 1000 fotos. Sem brincadeira, 1000 fotos mesmo, porque eu aguentei ficar ali tirando foto. A fotógrafa foi uma linda, uma querida, maravilhosa. Ela falou, enquanto você aguentar, a gente vai tirar foto. E eu amei. Então foi meu dia, assim, de princesa. Eu tirei muitas fotos lindas. Muitas, 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 muitas. Porque eu tava me sentindo bem na minha gestação, então eu não inchava, tava ótimo. E eu fiquei ali, tirando foto até cansar. Eu fiquei, acho que das 8 da manhã até as 4 da tarde tirando foto. Assim, quase sem pausa, quase. Só parei algumas vezes pra comer um lanchinho ou outro ali, mas fiquei firme. E nesse meio período aí, entre tudo isso que tava acontecendo, né, na gestação, eu também casei. Foi muito fofo meu casamento. Casei só no cartório, gente. E depois eu fui pra praia. Acho que foi uma das viagens mais legais da minha vida que eu fiz com o Bruno. A gente aproveitou muito, 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 muito. E aí...
A gente fez um café da manhã pro pessoal, né, pra minha família aqui, meus pais e sogros, etc. Depois a gente foi pra essa viagem maravilhosa. E eu não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas ele tá falando ajude. Ele tá muito lindo, gente, sério. Não aguento. Eu tô aqui ouvindo e tô. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês. Eu anotei aqui pra falar sobre a escolha do parto e a escolha do hospital. Mas a escolha do hospital, eu sempre sonhei em ter parto no Santa Joana. E agora eu vou. Uma coisa vai puxar a outra. É um pouco louco o que eu vou falar, mas eu sempre sonhei em ter parto cesárea. Olha que loucura. Sempre sonhei em ter parto cesárea. Mas quando eu engravidei de fato, eu falei que eu ia ter parto normal a gravidez inteira. Só que eu não sei se vocês lembram que na época aquele influenciador famoso, Toguro, que tem uma rede de academia da Mansão Maromba e etc. Ele teve a esposa. Eles tiveram um neném, ele e a esposa numa situação um pouco crítica lá no Santa Joana, em que ela quase morreu. Foi parto normal, ela forçou demais o parto normal. Quando foi para ter a cesárea, acabou tendo muita complicação e ela perdeu o útero e etc. E eu tava de 8 meses e aquilo me traumatizou muito. Então eu decidi que eu teria parto cesárea naquele momento. Eu falei, não, eu não quero normal, eu quero cesárea. Na próxima consulta que eu já falei pra minha obstetra, eu quero ter cesárea. E ela até riu, porque ela já tinha me dado 3 bolsas de ferro pra tomar na veia. E ela falou, como assim? Aí eu expliquei, ela tentou me convencer ao contrário, mas eu falei, não, vamos fazer cesárea. E eu quero cesárea. E tive a cesárea de fato. Depois que tudo aconteceu, e até hoje eu penso que foi da maneira que eu sempre sonhei. Eu sempre idealizei o parto cesárea com os meus pais e os pais do meu esposo no vidro, vendo o momento do nascimento do meu filho, aquela emoção toda. Eu sempre sonhei com isso e foi da maneira que eu sempre sonhei. Eu sonhava com isso mesmo antes de conhecer o Bruno, eu sonhava com isso e foi da maneira que eu sempre sonhei. Foi maravilhoso. O hospital, inclusive, é incrível, maravilhoso. No meu primeiro almoço, depois que eu voltei, foi estrogonofe. Parecia que eles tinham assim acertado em cheio o que eu queria comer. Parecia que foi especialmente pra mim, porque eu amo estrogonofe. Foi incrível, foi maravilhoso. E a gente não fez, né, chá de bebê, nem chá revelação. Na verdade, chá revelação foi uma coisa super simples, que foi só aqui pra família mesmo. Estouramos um balãozinho pra saber a cor, que ia sair se era azul ou rosa. Foi bem simples, mas a gente amou. Foi bem intimista, né, no caso. E o chá revelação, o chá de bebê a gente não fez, a gente fez um chá rifa. E depois os amigos do Bruno deu um churrasco, né, churras bebê pra gente. E a gente ganhou bastante coisa. E no chá rifa também a gente arrecadou uma quantia boa de dinheiro e conseguiu comprar bastante coisa pro hotel. E a escolha do nome, que eu acho que é assim, o fim de tudo. A escolha do nome a gente fez em conjunto e significa Deus Supremo. Então é muito forte, né? O nome dele. E é isso. Acho que o que eu tinha pra falar mais ou menos era isso. Foi muito difícil ficar longe, né, das redes sociais, ficar afastada e tudo mais, mas eu precisei. Senti muita falta de gravar. E até hoje eu penso que poderia ter aumentado mais, assim, meu engajamento, meu número de seguidores, etc. Se eu tivesse gravado todo esse processo, mas mesmo assim, eu não me arrependo de não ter gravado. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui porque meu filho acordou. Então eu preciso ir lá ver o que tá acontecendo. Mesmo que ele está com o pai dele, né? Eu vou lá dar uma olhada, a gente vai tomar um café agora. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre esse período de gravidez, vocês me mandam mensagem. Pode mandar na rede vizinha, pode deixar aqui nos comentários. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo do nosso canal. Um super beijo.